Olá, sejam bem-vindos a mais um Cyber News. E de começo já vou me desculpando, tive um pouco ausente esse período aí de férias ou de virada do ano, mas não foi por férias ou por não estar trabalhando. Era porque a gente estava muito concentrado no fechamento do nosso período de 2025 e ajustes, então, no nosso planejamento estratégico para o ano de 2026. E falando em planejamento estratégico, eu gostaria de começar o ano falando desse assunto, esse tema que eu vejo que agora está mais popular, mas muitas pessoas nem sabem o que isso significa. E quando a gente fala em planejamento estratégico, muitas pessoas acham que é algo apenas para grandes corporações, grandes empresas que necessitam dessa atividade. Mas aí que entra o pulo do gato. Serve para qualquer empresa. E já para derrubar um mito de que é só para empresa grande, eu gostaria de trazer a seguinte visão para você que está me assistindo. Pensa que lá no final de 2026 você quer estar com X de faturamento, com X de clientes e com X de lucro. Essa é a tua visão, essa é a tua meta. E o planejamento estratégico é uma ferramenta que eu diria que é o como que eu vou chegar lá. Então você vai organizar os teus 12 meses, depois dentro de cada mês, todos os dias, em cima de indicadores, métricas, metas que você vai seguir diariamente, então, nessa constância, e que no final do ano te levam exatamente para aquilo que você projetou. Em resumo, o planejamento estratégico responde o como eu vou chegar lá, mês a mês, dia a dia, hora a hora. E por que isso é importante? Para que você chegue no final do ano e olhe para as metas traçadas no início do ano e você tenha a certeza de que você chegou lá. E para fazer um bom planejamento estratégico, existem alguns pilares que devem ser compreendidos. Vai pegar todo esse menu gigante que eu vou colocar para vocês agora e que o nosso editor vai colocando por escrito qual seria a base para essa tomada de decisão e você vai trabalhando item a item. São questões que precisam ser respondidas. E o pilar número 1 é direção e estratégia. É justamente o planejamento estratégico em si. Dentro dele, eu preciso definir qual é a minha visão, aonde eu quero estar no final do ano, quais as metas que eu quero alcançar no final do ano. Obviamente que eu preciso definir também o meu posicionamento estratégico e definir meus objetivos de longo prazo, que não são daqui 12 meses, 3 anos, 5 anos. Grandes empresas falam de 10 anos. Isso é importante porque sem direção clara, sem saber para onde a gente está indo, o negócio vira uma operação sem sentido. Pilar 2, mercado, clientes e comercial. Aqui já está no segundo lugar, depois desse planejamento em si, essa definição de onde a gente quer estar, porque o comercial é a entrada de recursos, é a ferramenta principal do negócio. Como se fosse um carro, seria o combustível para esse carro. E por que isso é tão importante? Porque se o comercial falhar, toda a tua meta de receita e de clientes falha junto. E mercado é também você olhar para os teus concorrentes, olhar para o lado, olhar para o contexto, para o cenário. E mercado é olhar para fora da tua empresa, é ver o que todo mundo está fazendo. E quem não entende de mercado vive só trocando venda e apagando incêndio. Então esse ponto é muito importante. Terceiro ponto, operações e processos. Aqui é a minha entrega. Depois da venda feita, eu preciso entregar para o meu cliente. E esse é um ponto que muitas empresas cometem falhas. Claro, não são propositais, mas quando você não vai e não abre esse tópico, como que eu vou fazer a entrega? Como que eu vou fazer a instalação, no nosso caso? Em que prazo eu vou fazer? Que prazo eu dou para o meu cliente? Também trabalhamos em círculo e, obviamente, esse setor é um gastador de dinheiro, porque se você não tiver um bom planejamento dele, aqui é custo, que é despesa. Sempre digo que processo bem resolvido reduz custo, erro e estresse. Quarto pilar,
financeiro. Aqui é o gerenciamento do teu recurso. O financeiro, ele até é simples, porque ele é receita e despesa, é controlar gastos. Eu acho que a principal missão de um operador financeiro é essa, controlar os gastos da empresa, porque aqui na Cyberfly a gente olha para a nossa receita e a gente olha para a nossa despesa. Como que eu aumento o meu lucro? Gastando menos. É eficiência. E o financeiro tem como missão resolver esse problema. Crescer sem controle financeiro é praticamente crescer para quebrar. Quinto pilar: pessoas, cultura e liderança. Sem pessoas, nós não conseguimos fazer praticamente nada. Nada do que você projetar vai funcionar sem pessoas. Estratégia não sobrevive a gente desmotivada, sem estratégia e sem liderança. Aqui, eu sempre digo, se o comercial é o combustível para o nosso carro, as pessoas são o motorista. Então, é muito importante a gente cuidar desse ativo tão precioso que todas as empresas têm sobre a sua responsabilidade. Sexto pilar: tecnologia e inovação. Bom, tecnologia e inovação, eu sou suspeito em falar porque é a nossa área de atividade. Mas olha só, tecnologia por muito tempo foi vista nas organizações como custo. Hoje eu vejo que com o amadurecimento dos negócios, ela já está sendo vista como investimento. E por que como investimento? Porque você imagine a tua infraestrutura hoje, onde você tem inúmeras pessoas, você tem um mega de um planejamento estratégico parada. Ou seja, o TI deu problema, a tua rede parou, o Wi-Fi não funcionou. E aí que vem o custo. O custo não é mais do ativo em si, de colocar o computador, de colocar o roteador Wi-Fi. O custo é ele parado, é ele não funcionando. Esse sim é o real custo. E eu sempre faço essa pergunta: quanto custa uma hora, um minuto, um dia do teu negócio parado, totalmente parado no escuro? Quanto custa? Já se perguntou? Um outro ponto que eu analiso dentro desse pilar de tecnologia e inovação é o que a gente chama de transformação digital. E como que eu faço essa transformação digital? Olha, eu gosto de ser mais simples. Poderia estender esse tópico e gravar um vídeo só falando disso. Mas eu vejo ainda muitas empresas com papel e caneta. E eu acho que um primeiro passo para a transformação digital é digitalizar os documentos. É tirar aquilo que está no papel, porque o papel, infelizmente, o dado é perdido. Ou a gente toma nota e perde a folha, ou ela voa com o vento, ou simplesmente fica um dado vazio. Então, um bom insight para começar na transformação digital é digitalizar o seu negócio. Ainda falando de tecnologia e inovação, um outro ponto muito importante é o uso de dados, BI e inteligência artificial. Então, quando você leva teus dados da tua empresa para o digital, que você tira do papel, é imprescindível que você tenha um BI, que é Business Intelligence. O que tu vai fazer? Tu vai pegar todos aqueles dados, vai tabular eles e vai configurar um software para que te traga um resumo em tempo real daqueles dados. E aí você olha para aquele dado e tu toma a decisão já. Exemplo, aqui na Cyberfly nós temos a nossa frota de veículos. E a nossa frota de veículos é rastreada. E dentro do nosso equipamento de rastreamento, a gente tem várias estatísticas. Entre elas, perfil verde, que a gente chama. Ou seja, o motorista do carro está dirigindo com que qualidade? Ele está acelerando muito o carro ou ele está acelerando pouco? E esse dado, por si só, já leva para o nosso BI todas as informações que a gente precisa de como que o motorista está dirigindo o nosso veículo. E ele mostra, então, toda a nossa frota classificada em 3 cores: verde, amarela e vermelho. Ou seja, eu abro a tela e eu já sei se eu tenho problema ou não. E a minha atividade é simplesmente tomar uma decisão. No modelo tradicional, isso demoraria no mínimo 40 dias se a gente descobrisse que havia então um problema, porque eu ia ter que esperar vir a nota de combustível do posto e ver que o veículo fez uma média muito abaixo do esperado, e aí, de repente, ter a sorte de interpretar esse dado e tomar a decisão. Então, o ganho que se tem com uma ferramenta dessas é imensurável e direto do custo. A inteligência artificial, por si só, já virou uma ferramenta quase que nativa das empresas. Eu vejo bastante gente usando. Mas
Tem maneiras melhor, dá para performar muito mais utilizando, mas se você ainda não utiliza, comece ontem. Não espere nem um segundo. Eu sempre digo, a tecnologia deixou de ser suporte, agora ela é estratégia. E a Cyberfly pode ajudar vocês em todos os sentidos. Lá no final do vídeo eu explico como. Sétimo pilar, governança e gestão. Aqui a empresa mantém a coerência. O que não tem dono, não anda. Basicamente se define qual é o indicador, qual é o responsável e que acompanhamento deve ser feito. Oitavo pilar, gestão de riscos e compliance. Planejar não é ser pessimista. Planejar é prever o problema antes que ele vire crise. Risco financeiro, risco operacional, reputacional, tudo isso precisa estar encaixotado dentro desse oitavo pilar. Responsabilidade e sustentabilidade é o nono pilar. Empresas feitas para durar não pensam só no próximo trimestre. Elas pensam no longo prazo. Elas pensam em longevidade, impacto e legado. Esse foi um panorama do que seriam os principais tópicos para um planejamento estratégico inicial. E eu gostaria de saber aqui nos comentários quem já fez o dever de casa. Como vocês estão nesse tema? Eu sempre faço essa provocação. Coloca lá nos comentários. Deixa a gente saber se isso faz sentido para vocês, se esse conteúdo que a gente está produzindo, ele de alguma forma te ajuda. E lembram que lá no tópico 6 eu falei que diria como que a Cyberfly pode ajudar a sua empresa em 2026? Pois bem, aqui estamos. Em 2026, a gente está lançando um novo produto para empresas que não querem, não podem ou por qualquer outro motivo não tem alguém de TI trabalhando internamente. Mas ao mesmo tempo precisam que tudo funcione. E o nosso produto é muito simples. A gente pegou toda a nossa expertise na área de TI e empacotou tudo em uma coisa só. Nós instalamos, gerenciamos e cuidamos de todos os ativos da tua infraestrutura de TI durante o período de contrato que a gente realizar. Rede, internet, equipamentos, câmeras e suporte. Se der problema, a gente resolve. Se queimar, a gente troca. E se precisar de suporte, a gente assume. Você deixa de se preocupar com tecnologia e passa a focar na gestão do seu negócio. E ainda, de quebra, existe um ganho tributário, mas esse eu prefiro te explicar melhor pessoalmente. Se você entender que esse modelo faz sentido para o teu negócio, eu vou fazer um pouco diferente. Não vai ter QR Code na tela. Na descrição do vídeo, nós vamos deixar um link. Chama nós naquele link que a gente vai marcar uma conversa pessoalmente e eu vou te explicar o modelo. E obviamente, se esse conteúdo faz sentido para ti e para o teu negócio, compartilha, comenta, manda para os amigos e deixa o seu like ali. Obrigado e um bom 2026 para todos nós com um ótimo planejamento estratégico. Até mais!